Bom dia, queridos e amados irmãos. O amanhecer de um novo dia, sexta-feira. Nós estamos aqui para mais um maná, a edificação do reino de Deus. O que eu quero desafiar vocês que me acompanham, têm me acompanhado aí nos manás, nós precisamos orar muito, amados. Precisamos orar, orar, orar e orar. Nós não podemos mais ficar brincando de cristão, de ser crente, não. Nós temos que ter a mesma atitude que ali a igreja primitiva teve, uma igreja prostrada aos pés do Senhor, que orava e proclamava a palavra de Deus. Nós temos que ter momentos, queridos, realmente de clamor, 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 em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos para a palavra, continuando aqui no Evangelho, em Atos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ver o versículo do 6 ao 11. Aqui, a reunião dos apóstolos presbíteros em Jerusalém. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão, havendo grande debate. Paulo tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como eles. Queridos, aqui quando Paulo, ali alguns da circuncisão, começaram a levantar contenda com Paulo, que nós vimos ontem, e Barnabé, principalmente com Paulo, que Barnabé mais acompanhava Paulo, Paulo que pregava, que anunciava a boa nova. Eles decidem voltar para Jerusalém por causa dessa causa. Que os judeus incrédulos, que não há salvação se não for pela lei de Moisés, pela circuncisão. E ali Paulo e Barnabé pregando a Jesus Cristo ressurreto, pela graça nós somos salvos, não pelo formato da lei ou pela forma exterior, não, mas pela nossa obediência de receber a graça, não a gente ignorar a graça, não rejeitar a graça de Jesus Cristo. E os judeus rejeitavam a graça. A graça o que é? Um favor imerecido. Nenhum de nós tinha condição de receber isso, a não ser esse amor de Deus pelo ser humano, por nós, que nos deu, através do teu Filho Jesus Cristo, essa graça, essa misericórdia, esse favor de nós alcançarmos a salvação. Que não tinha mais como as formas exteriores, não tinha mais como levar o homem à salvação. Aliás, não era para salvação, era para cobrir o pecado, o voltava a pecar, sempre aqueles sacrifícios. No livro de Deuteronômio diz que o Senhor fala assim, rasgue o vosso coração, o prepúcio do vosso coração. Rasgar, queridos, o Deus fazia o prepúcio externo, dói, dolorido e tal, mas passa. Agora, rasgar o prepúcio do coração, querido.
existem coisas dentro da pessoa que ela não permite nem que Deus toque. Nem que Deus toque. Existe muita coisa dentro de nós assim. Então, isso que o Senhor está falando, né? Isso que Paulo estava pregando, através de Jesus Cristo, nós não merecíamos isso. E ele fala que ele foi levantado como boca para os gentios, Né? Que ele anuncia, é esse aqui, olha, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Quando Pedro foi chamado ali na casa de Cornélio, Cornélio envia seus servos para chamar, e o Espírito Santo fala: desce, vai com eles, vai com eles. E Pedro obedeceu e Pedro foi com ele. Quando Pedro estava falando da palavra, nem tinham ainda, certo? Batizados. Pedro estava falando a palavra. A fé daquele povo ali, a fé deles de acreditar na ressurreição de Jesus, na graça, na misericórdia, foi tão grande que eles foram batizados em línguas antes de passar pelas águas. Foram batizados em línguas, o Senhor batizou ele em línguas, começaram a orar em línguas, começaram a falar em línguas, sabe? E Pedro ficou maravilhado, falou: como é que eu posso negar o batismo para eles? Se eles receberam o que nem nós recebemos, a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, como é que eu posso negar as águas? Então, Pedro aqui dando esse testemunho, querido, para acalmar o coração dos irmãos e dizer que é pela graça e unção, não é pelo que fazemos. Às vezes a pessoa quer fazer tanta coisa, sabe? Eu vou fazer para agradar a Deus, fazer isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Não é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus, lógico que a gente não vai deixar de ajudar as pessoas, fazer o favor. Não, isso não vamos deixar, não pode. Mas o que agrada a Deus não é exatamente isso. O que agrada a Deus é nós não carregar ressentimento no coração. É por isso que lá em Deuteronômio o Senhor diz: rasga o prepúcio do vosso coração. Aqui esses judeus prosélitos eram religiosos. Eles não acreditavam em Jesus, acreditavam sim como profeta, mas não como salvador. E começaram ali a formar contendas, divisão, ou religioso, de forma divisão, querido. Religioso ou invejoso, eles provocam divisão na casa do Senhor. Provoca confusão, coloca um contra o outro. Isso não é de Deus, amados irmãos. Isso não vem de Deus. É obra do diabo. Então nós temos que ter muito cuidado, prestar muita atenção naquilo que a gente faz, naquilo nas nossas atitudes, nosso comportamento. Temos que prestar muita atenção. Como é que eu tenho, qual está sendo o meu legado lá fora, com as pessoas? O que eu estou passando? O que eu estou levando para essas pessoas? Eu estou levando verdadeiramente Jesus Cristo, o Salvador? Ou estou levando um Deus justiceiro? Deus, queridos, ele não é justiceiro. Às vezes a pessoa fala assim: não, pastor, Deus não é vingativo, de jeito nenhum. Deus não condena. O que nos condena não é Deus, é nossas atitudes erradas. O que nós colhemos hoje são frutos de semeaduras anteriores. Deus dá graça para nós, favor e merecido para que a gente colha, mas a colheita vai existir. Por isso que eu tenho falado que desde o início do ano, o Senhor tem falado ao meu coração. É ano de faxina, é ano de limpeza, é ano de fazer uma lavagem interior. Uma mudança completamente dentro de nós. Deletar um monte de coisa. Às vezes, quando o celular está carregado, não precisa deletar, precisa reiniciar, fazer uma série de coisas.
precisa, assim é nosso coração, nossa mente. Nós precisamos tirar muita coisa, querido, que muitas e muitas vezes nos impede da gente avançar, da gente caminhar, aí fica patinando aqui, patinando ali e não sai do lugar. Então, reconhecer essa graça que Pedro aqui anuncia ali, né? Ali estavam os irmãos reunidos, né? Uma reunião, apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Não eram pessoas que tinham ministérios, pessoas que tinham ministério. E ali começou a haver uma contenda, até que Pedro se levanta, e lá no versículo 10, agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus? Sobre o pescoço, colocando sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas crendo que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como Ele. Nós somos salvos pela graça. Não é por obras, não é porque eu faço, deixo fazer, mas pela graça. Amém, querido? Então, receba essa graça de Deus. Comece a viver isso para a glória do Senhor. Lembrando que domingo agora, hoje é sexta-feira, logo mais à noite, teremos nossa reunião de oração, tá certo? Não sei se eu vou fazer na garagem, que se continuar esse friozinho, eu vou fazer aqui dentro, na sala. Mas está aí online, participa com a gente, participa desse momento de oração, tá certo? Nós precisamos orar, querido. A igreja precisa voltar ao primórdio da oração. Orar e orar mesmo. Amém? Então eu conto com vocês hoje, logo mais à noite. Amém? Domingo, 10 horas da manhã, estou aqui para a Santa Ceia do Senhor. Estamos aqui reunidos para mais um momento com o Senhor. Amém? Fiquem na graça, paz do Senhor, em nome de Jesus.